Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo, continuamos a falar sobre os tipos de forças que aparecem na dinâmica e nas situações que nós vamos estudar, e mais especificamente, nesse vídeo nós vamos sintetizar o que foi visto nos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a força de atrito estático e falamos sobre a força de atrito cinético. Cada vídeo tratou separadamente de um desses assuntos. E agora o que nós vamos fazer é sintetizar tudo no mesmo vídeo. Bem, relembrando, nos vídeos anteriores tinham dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático, que existia entre duas superfícies que estavam em contato uma com a outra, que elas estavam se comprimindo, só que não existia escorregamento efetivo, mas apenas tendência de escorregamento. Então, quando existe tendência de escorregamento entre duas superfícies que estão em contato se comprimindo, aparece nessas superfícies a força de atrito estático. Quando duas superfícies estão em contato, se comprimindo, mas agora uma de fato escorregando em relação à outra, existe movimento relativo de uma superfície em relação à outra, nesse caso a força de atrito que aparece nessas superfícies é a força de atrito cinético ou força de atrito dinâmico. Isso foi o que nós vimos nos vídeos anteriores. Agora eu vou juntar tudo que nós vimos. Então imagina aquela situação inicial. Eu tenho um bloquinho. Imagina lá que o meu bloquinho tem uma massa M e ele está em cima, né, sobre uma superfície horizontal plana aqui, que eu estou chamando é o solo, tá certo? E ele está sendo puxado por uma força que nós chamamos de força solicitante F, que é horizontal para a direita, e inicialmente esse bloco, a velocidade relativa dele em relação ao solo, ao plano com o qual ele está em contato, que é o solo em cima do qual ele está apoiado. Então, inicialmente, vamos considerar que a velocidade relativa do bloco em relação ao solo seja dada por v relativa, vírgula t, porque é uma velocidade em função do tempo, mas vamos considerar inicialmente que ela é zero. Bem, o que eu ia fazer? Então, nessa situação inicial, que a velocidade é zero, obviamente, quando aparecer atrito, se a velocidade relativa entre as superfícies é zero, eu vou estar falando do atrito estático. Mas o que eu tinha que fazer, tanto no caso do atrito estático, como cinético, como em qualquer outra situação da dinâmica? Primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o bom e velho diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? É desenhar, isolar os corpos, mas óbvio que eles vão continuar em contato na situação real, mas eu apenas vou isolar os corpos para desenhar em cada um deles todas as forças e tudo que eu preciso desenhar para entender aquela situação. Então, no bloquinho verde, quando nós fizemos o diagrama de corpo livre, contamos a historinha, o que a gente falou? Que a terra puxa o corpo, aí o corpo puxa a terra, aí o corpo vai, se não tivesse ninguém, ele gostaria de cair em direção à terra, só que o que ele vai fazer é comprimir o chão, empurrando o chão com uma força normal, e o chão devolve, empurrando o corpo com uma força normal, que tem mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Aí o corpo está sendo puxado por uma força F, e dado que ele foi puxado por uma força F, então se ele estivesse sozinho lá sendo puxado por essa força F, ela seria a resultante e ele teria uma aceleração. Então, se ele foi puxado pela força F, a tendência dele agora é se movimentar. Só que, quando ele vai se movimentar, ele vai tentar se movimentar, ele vai empurrar o chão com uma força, ele vai tentar se movimentar para a direita. Então, ele vai empurrar, vai arrastar, tentar arrastar o chão para a direita, ele vai empurrar o chão com uma força FAT, que é a força de atrito, e o chão, por ação e reação, vai devolver no corpo uma força também de atrito que tem mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. E essa força, como nós vimos, ela atua
tangencialmente às superfícies que estão ou escorregando, ou nesse caso não estão escorregando. Elas têm a tendência de escorregar. Então a força de atrito ela atua tangencialmente a essas superfícies que estão em contato. Vamos ver o que esse gráfico nos diz. Então o que eu sei, vou apagar aqui para limpar. Então o que eu sei é que o corpo, ele inicialmente nós estamos assumindo que ele esteja na situação em que a velocidade dele é zero, ou seja, ele está em repouso em relação ao solo. O que acontece se ele está em repouso? Bom, se ele está em repouso e a velocidade dele continua sendo zero, então a aceleração dele é zero. Se a aceleração dele é zero, isso significa que inicialmente aqui a força resultante que está aplicada no corpo é zero. Então, olhando só na direção horizontal, se eu estou puxando o corpo com uma força solicitante F, né, para a direita, e o corpo não está se movimentando, significa que a força de atrito, que aparece quando ele vai tender a se movimentar em relação ao solo, e ele empurra o solo, e o solo empurra ele com essa força tangente às superfícies de contato. Então, o solo empurra o corpo com uma força de atrito que, quando eu olho e vejo que a força resultante é zero, a única coisa que pode estar acontecendo é que a força solicitante está sendo cancelada, compensada pela força de atrito. E aí eu sei que conforme eu vou aumentando essa força solicitante, se o corpo continua em repouso, significa que a aceleração continua a zero, significa que a resultante é zero, significa que a força solicitante continua sendo cancelada pela força de atrito. E é isso que esse gráfico me conta, que conforme eu tenho uma força solicitante e o corpo está parado, a força de atrito é igual à força solicitante, isso que essa reta aqui, então essa reta que está escrito força de atrito, veja, força de atrito é a minha variável aqui, é como se fosse num eixo cartesiano o y e o x. Então nesse meu eixo eu tenho a força de atrito e esse meu eixo aqui eu tenho a força solicitante, que é como se fosse o x. E essa reta que eu estou desenhando é a reta y igual a x, onde para cada x eu vou pegar um y que é igual ao x. Então, o que acontece? Se eu vou aumentando a força solicitante, a força de atrito estático, porque lembra que eu estou na situação que o corpo lá está em repouso em relação à superfície com a qual ele está em contato. Então, se eu vou aumentando a minha força solicitante, a minha força de atrito, que é a força de atrito, neste caso ainda estático, ela também vai aumentando conforme aumenta a solicitação, como nós já havíamos visto. Então essa reta mostra que enquanto eu estou na situação que o corpo está em repouso e, portanto, eu tenho forças de atrito que vão ser forças de atrito estático, o que eu sei é que conforme a solicitação aumenta, a força de atrito aumenta, de modo que a força de atrito estático, ela é igual à força que está solicitando. Lembra? Nós vimos que a força de atrito estático não tem uma fórmula para ela. A força de atrito estático, ela cresce conforme a solicitação. Agora, vai chegar num momento em que eu vou aplicar uma força de solicitação e eu vou atingir o valor máximo da força de atrito estático. Ou seja, eu vou aumentando a solicitação, eu tenho uma solicitação, tem a força de atrito. Aumentou a solicitação, aumentou a força de atrito. Aumentou a solicitação, aumentou a força de atrito. Aumentou um pouco mais a solicitação, aumentou a força de atrito. Mas nessa hora, quando eu chegar nesse ponto, a força de atrito estático vai atingir o seu valor máximo. E lembre-se que no caso da força de atrito estático máximo, aí sim eu tenho uma fórmula. Então o que a gente viu na força de atrito estático e da força de atrito estático máximo? Que zero era menor ou igual do que a força de atrito estático e que era menor ou igual à força de atrito estático máxima. E essa era igual a μ estático vezes a força normal. Então, o que eu sei é que a força de atrito vai aumentando conforme a solicitação vai aumentando, e enquanto o corpo está em repouso em relação à superfície
de contato aqui, a aceleração dele vai continuar zero, enquanto ele está parado, a aceleração dele vai continuar zero, portanto a resultante é zero, portanto conforme a solicitação aumenta, a força de atrito vai aumentando para sempre uma cancelar a outra, até que a força de atrito vai, né, a força de solicitação vai crescendo, até que a força de atrito vai atingir o valor máximo dela, que é μ estático vezes a normal. Nesta situação, o que acontece? Um pouquinho mais que a força de solicitação cresça, a força de atrito estático não é mais suficiente para manter o corpo parado. E nesse caso, o corpo vai iniciar o movimento, ele vai começar a escorregar e a força de atrito vai deixar de ser uma força de atrito estático, que até aqui, quando o corpo está em repouso, o que eu tenho é força de atrito estático. Só que se eu aumentar, chegar no limite e aumentar um pouquinho mais a força de solicitação, a força de atrito estático não consegue mais crescer, portanto, ela já está no máximo. Portanto, o corpo agora vai ter uma resultante nele, porque a força de solicitação vai ficar maior do que a força de atrito máximo que eu tenho ali. E aí, nesse caso, ele vai entrar em movimento e eu passo a ter agora, em vez de força de atrito estático, eu passo a ter força de atrito cinético. Então, só para resumir, na região da força de atrito estático, sempre eu tenho lá, o corpo vai estar em repouso em relação à superfície com a qual ele está em contato, e nesse exemplo nosso aqui, a força resultante vai ser zero, portanto, vai aumentando a força de solicitação, aumenta a força de atrito, então, força de atrito é um atrito estático e que é igual à força de solicitação. Conforme uma cresce, a outra vai crescendo e elas sempre são iguais. Pois bem, se eu aumentar um pouquinho agora, como eu disse, a força de solicitação, a força de atrito estático ela para aqui e aí vai sobrar uma resultante. Então, nesse caso, o corpo vai agora se movimentar, ele vai mudar a velocidade dele e nessa situação eu vou agora ter o corpo em movimento e eu vou ter a força de atrito cinético. E a força de atrito cinético, como nós vimos, para ela sim ter uma expressão, ela sempre vale μ cinético vezes a força normal. Então, relembrando, para o caso da força de atrito estático, 0 menor ou igual à força de atrito estático e que é menor ou igual a μ estático vezes a força normal. E essa daqui, quem é? É a força de atrito estático máxima. E no caso do atrito cinético, a força de atrito cinético é igual a μ cinético vezes a força normal. Quem é essa força normal mesmo? É a força normal de compressão que atua nas superfícies que estão em contato e, no caso do atrito cinético, escorregando de fato uma em relação à outra, e no caso do atrito estático, tendendo a escorregar em relação uma à outra, mas sem efetivamente escorregar. Então, essa é a força normal que atua nessa superfície que tende a se movimentar uma em relação a outra, que escorrega uma em relação a outra. Essa é a força normal que aparece na fórmula. E esse coeficiente, que é o coeficiente de atrito estático, vou arrumar aqui, o coeficiente de atrito estático ou o coeficiente de atrito cinético, esses coeficientes são grandezas que dependem apenas das características das superfícies que estão em contato, dos materiais, da forma e do estado em que elas estão. Então, voltando, na região em que eu tenho movimento, eu tenho agora a força de atrito, ela é do tipo atrito cinético. Então, eu fui aumentando, eu tenho a força de solicitação, eu tenho a força de atrito estático correspondente, e o corpo continua parado. Eu aumentei a força de atrito estático também aumenta e o corpo continua parado. Eu coloquei a força de solicitação no máximo que ela pode ter, a força de atrito estático máximo atingiu o seu máximo, a força de atrito estático atingiu o seu máximo valor possível, que é a força de atrito estático máximo. Agora aumentou um pouquinho, a força de atrito estático não vai mais crescer e o corpo entra em movimento. E agora a força de atrito passa a ser a força de atrito cinético.
Então, por isso que a hora que eu olho nesse gráfico aqui, você vai ver que a força de atrito vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, conforme essa reta, só que até esse momento. Um pouquinho mais agora, então, para essa situação aqui, veja que a força de atrito que atua já é a força de atrito cinético. Eu já estou na situação de movimento, portanto, relativo entre a superfície, portanto, eu estou na situação de força de atrito cinético. E nesse caso, como a gente viu que eu vou aumentando a força de atrito cresce, aí ela para de crescer, e a hora que eu aplicar a força de um pouquinho mais da força sollicitante, a força de atrito não segura e ele entra em movimento, então agora vai sobrar uma força resultante. Então a força de solicitação é maior do que a força de atrito. Vamos ter uma resultante e quando eu tenho uma resultante, eu tenho aceleração. Então aplicando a segunda lei de Newton aqui, eu vou ter força resultante que é F, que é a força de solicitação menos a força de atrito, mas qual atrito é? Atrito cinético. Então a força resultante que é F menos a força de atrito cinético é a massa vezes a aceleração que o corpo vai ter, onde a força de atrito cinético é μ cinético vezes a força normal. Então, esse é o resumo, é a síntese de tudo que nós vimos até agora sobre força de atrito estático e força de atrito cinético. Uma última observação agora nesse vídeo. Vamos olhar de novo o corpo e ver, olhar o diagrama de corpo livre que eu desenhei para esse corpo e ver as forças que atuam nesse corpo. Então, eu tenho lá a força solicitante, eu tenho o peso que ele recebeu da Terra e quando ele foi atraído pela Terra com a força-peso, a força gravitacional, ele empurrou o solo e recebeu do solo essa força e quando ele foi puxado pela força solicitante, quer seja na situação que ele vai andar, escorregar, ou quer seja na situação que ele só tem a tendência de escorregar, o fato é que vai ter lá a força de atrito que ele vai receber do solo, que é uma força tangente às superfícies que estão em contato, e ela é o atrito cinético se estiver efetivamente escorregando, e o atrito estático se tiver apenas a tendência de escorregar. Em um caso ou em outro caso, existe essa força de atrito, que é uma força que tenta resistir ou resiste efetivamente ao movimento do bloco que está apoiado nessa superfície. Bem, o ponto aqui desse slide é o seguinte: quem foi que aplicou essas forças no corpo? Então, a força solicitante foi alguém que puxou, essa daqui foi a Terra. Agora, olha só, tanto a força normal de compressão que o corpo recebeu do solo, como a força de atrito que o corpo recebeu do solo, foram forças recebidas do solo. Então, a força normal foi recebida pelo corpo sendo aplicada pelo solo. Quem aplicou foi o solo. A força de atrito que foi recebida pelo corpo, ela também foi aplicada pelo solo. Então, na verdade, a força normal de compressão que o corpo recebe do solo e a força de atrito que o corpo recebe do solo, não é que elas sejam duas forças separadas, diferentes. Na verdade, elas são componentes de uma verdadeira força, que é a força de contato que o corpo recebe do solo como um todo. Então, no fundo, o solo está aplicando esta força no corpo. Só que a força normal é uma componente dessa força e a força de atrito é a outra componente dessa força. A força que o corpo recebe do solo, ela vai ser decomposta em duas componentes ortogonais. Uma perpendicular à superfície de contato e outra tangente à superfície de contato. Então, a força normal de compressão é a componente perpendicular ao solo da força que eu estou chamando de F solo, e a força de atrito é a componente tangencial da força F solo, é a componente tangencial na direção aqui do plano de contato entre os corpos. Então, a força solo tem duas componentes. Essa é a componente perpendicular ao solo e essa é a componente tangente ao solo. Então, o ponto é, quantas forças efetivamente atuam no corpo? O número de forças que atuam no corpo é 3. São 3 forças que atuam. Esta e esta.
Só que a força solo, ela vai ser decomposta nesta componente, que é perpendicular ao solo, e nessa componente que é tangente ao solo. Mas o número, então isso é uma questão que às vezes aparece. Quantas forças atuam nesse corpo? 3. A força de solicitação, a força solicitante, o peso e a força que o corpo recebe do solo. Essas duas forças são apenas componentes da força solo. Só que na resolução de exercícios, sempre é muito mais cômodo representar cada uma delas separadamente. Até foi por isso que a gente estudou a força de atrito, as características dela, como que eu calculo o atrito estático ou atrito cinético. Na mesma maneira, nós calculamos e aprendemos como é o comportamento da força normal. Então, eu sei como cada uma dessas componentes se comporta. Então, para encontrar a força solo, basta fazer, obviamente, a soma vetorial desta componente e dessa componente, que eu vou encontrar a força resultante aplicada pelo solo. De modo que no corpo, no fim do dia, são 3. Essa e essa. Bem, pessoal, é isso. Essa aula resume tudo que nós vimos até o momento sobre força de atrito e no próximo vídeo nós vamos falar da origem da força de atrito. A força de atrito, a origem dela é uma força eletromagnética, então no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Espero que você esteja gostando, que você esteja aprendendo. Se estiver, por favor, assine o canal e dê like e eu encontro você lá no próximo vídeo. Um abraço e até mais.